Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Carlos de Boa e hoje a nossa aula é sobre a nova ordem mundial e nós vamos falar dos principais blocos econômicos. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Então vamos nessa. Primeiramente, vamos falar sobre as etapas de integração econômica. Zona de livre comércio. As barreiras ao comércio de bens entre países membros são eliminadas, mas estes mantêm autonomia na administração de sua política comercial. União aduaneira. A circulação interna de bens e serviços é livre. A política comercial é uniformizada e os países membros utilizam uma tarifa externa comum, até que. Mercado comum. Superada a fase de união aduaneira, atinge-se uma forma mais elevada de integração econômica, em que são abolidas não apenas as restrições sobre os produtos negociados, mas também as restrições aos fatores produtivos, trabalho e capital. União econômica. Essa fase associa a supressão de restrições sobre investimentos de mercadorias e fatores com certo grau de harmonização das políticas econômicas nacionais, de forma a abolir as discriminações resultantes de disparidades existentes entre essas políticas, tornando-as o mais semelhante possível. E por último, nós temos a integração econômica total. Passa-se a adotar uma política monetária, fiscal e social, bem como se delega a uma autoridade supranacional poderes para elaborar e aplicar essas políticas. As decisões dessa autoridade devem ser acatadas por todos os Estados-membros. Vamos agora ao organograma. Primeira fase, zona de livre comércio. Tem livre comércio. Segunda fase, união aduaneira. Tem livre comércio, política comercial uniforme. Terceira fase, mercado comum. Tem livre comércio, política comercial uniforme e livre movimento de fatores de produção. Quarta fase, união econômica. Tem livre comércio, política comercial uniforme, livre movimento de fatores de produção e harmonização de algumas políticas. Por último, a quinta fase, integração econômica total. Tem livre comércio, política comercial uniforme, livre movimento de fatores de produção e, por último, a harmonização de todas as políticas. Agora nós vamos falar do bloco Mercosul. O Mercado Comum do Sul resultou de negociações que surgiram ainda na década de 1980, chamada de década perdida. Na ocasião, em 1985, José Sarney, então presidente do Brasil, e Raul Alfonsín, então presidente da Argentina, conversavam sobre um projeto de integração que envolvia Brasil e Argentina. As conversas amadureceram e no início da década de 1990, em pleno período de nova ordem mundial e predominância do capitalismo,
outros 2 países foram convidados a participar dessa integração: Uruguai e Paraguai. No dia 26 de março de 1991, 26 de março de 1991, na cidade de Assunção, capital do Paraguai, foi assinado o Tratado de Assunção. Tratado de Assunção, documento que oficializou a criação do Mercosul, que tem sua sede oficial localizada em Montevidéu, Uruguai. A partir dessa data, estava oficializado o bloco econômico que envolve os 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O objetivo principal do Mercosul, no início de sua criação, era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação. Esse objetivo foi alcançado em 1994. A partir daí, outro objetivo foi idealizado: a criação de uma tarifa externa comum, TEC, em 1995. Essa tarifa é utilizada para produtos importados que entram nos países envolvidos. Todos os 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, devem cobrar um imposto comum e único para esses produtos que vêm de fora, ou seja, importados, evitando assim que um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse país seja a porta de entrada de algumas mercadorias. O Protocolo de Ouro Preto. Protocolo de Ouro Preto, assinado em 1994, estabeleceu a estrutura institucional básica do Mercosul. Conferiu ao bloco personalidade jurídica de direito internacional. O protocolo consagrou também a regra do consenso no processo decisório, listou as fontes jurídicas do Mercosul e instituiu o princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos 3 órgãos decisórios do bloco. Nós temos o Conselho do Mercado Comum, CMC, órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo de integração. Nós temos o Grupo Mercado Comum, o GMC, órgão executivo do bloco, e por último, a Comissão de Comércio do Mercosul, a CCM, órgão técnico que vela pela aplicação dos instrumentos da política comercial comum. No decorrer do processo de integração, e em grande medida em razão do êxito inicial da integração econômico-comercial, a agenda do Mercosul foi paulatinamente ampliada, passando a incluir temas políticos, de direitos humanos, sociais e de cidadania. Os 2 marcos na área social e cidadã do Mercosul são, respectivamente, o Plano Estratégico de Ação Social, 2011, e o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul, em 2010. A agenda política do Mercosul abrange um amplo espectro de políticas governamentais tratadas por diversas instâncias do bloco.
que incluem reuniões de ministros, reuniões especializadas, fóruns e grupos de trabalho. Os Estados-partes, Estados associados, promovem cooperação, consultas ou coordenação em virtualmente todos os âmbitos governamentais, o que permitiu a construção de um patrimônio de entendimento e integração de valor inestimável para a região. O Mercosul é hoje instrumento fundamental para a promoção da cooperação, do desenvolvimento, da paz e da estabilidade na América do Sul. Quais são os participantes do Mercosul? Os países participantes do Mercosul devem ser distinguidos em 3 grupos. Países membros são os países que fundaram o Mercosul ou aqueles que ingressaram após a criação do bloco. São eles: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que está suspensa desde 2016. Países associados: países que assinaram tratados de livre comércio com o Mercosul, a fim de estimular suas economias e trocas comerciais, mas não possuem as mesmas vantagens que os membros, como a TEC. Nesse grupo enquadram-se Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Por último, nós temos os países observadores. Países que apenas observam as reuniões, participam de eventos para ver o andamento das negociações, mas não possuem direito a veto ou de opinar em alguma cláusula. Temos como exemplo México e Nova Zelândia. Os membros fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Venezuela, que completou seu processo de adesão em meados de 2012, abrangem aproximadamente 72% do território da América do Sul, cerca de 12,8 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 3 vezes a área da União Europeia. 69,5% da população sul-americana, ou seja, 288,5 milhões de habitantes, e 76,2% do PIB da América do Sul, isso em 2016, com aproximadamente 2,79 trilhões de dólares de um total de 3,6 trilhões, segundo os dados do Banco Mundial. Se tomado em conjunto, o Mercosul seria a 5ª maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente 2,79 trilhões de dólares. O Mercosul é o principal receptor de investimentos estrangeiros diretos, denominado de IED, na nossa região. O bloco recebeu cerca de 47,4% de todo o fluxo de investimentos estrangeiros diretos, direcionado à América do Sul, à América Central, México e Caribe, isso em 2016. O bloco constitui espaço privilegiado para investimentos, por meio de compra, controle acionário e associação de empresas dos Estados-partes.
A ampliação da agenda econômica da integração contribui para incremento significativo dos investimentos diretos destinados pelos Estados partes aos demais sócios do bloco. E aqui nós temos, a definição de Estados partes e Estados associados. O sentido da integração do Mercosul atual é a busca da prosperidade econômica com democracia, estabilidade política e respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais. Os resultados desse novo momento do Mercosul já começaram a aparecer. Entre os muitos avanços recentes, destacam-se a aprovação do protocolo de cooperação e facilitação de investimentos, isso feito em 2017, que amplia a segurança jurídica e aprimora o ambiente para a atração de novos investimentos na região. Conclusão do acordo do protocolo de contratações públicas do Mercosul, também realizado em 2017, que cria oportunidades de negócios para as nossas empresas, amplia o universo de fornecedores dos nossos órgãos públicos e reduz custos para o governo. Encaminhamento positivo da grande maioria dos entraves ao comércio intrabloco. Modernização no tratamento dos regulamentos técnicos. Por último, a apresentação dos projetos brasileiros para iniciativas facilitadoras de comércio e protocolo de coerência regulatória. Ainda há muitos avanços necessários para consolidar o mercado comum, previsto no Tratado de Assunção, em todos os seus aspectos. A livre circulação de bens, serviços e outros fatores produtivos, incluindo a livre circulação de pessoas, a plena vigência da TEC e de uma política comercial comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e a convergência das legislações nacionais dos Estados partes. Na área institucional, é fundamental tornar o Mercosul mais ágil, moderno e dinâmico. Também há espaço para avançar na racionalização da estrutura institucional do bloco, tornando-a mais enxuta, transparente e eficiente. Nas áreas de cidadania e das políticas sociais, as metas estão dadas pelo Estatuto da Cidadania e pelos PAs. Entre as prioridades estabelecidas pelo Brasil, destaca-se a facilitação da circulação de pessoas no Mercosul, por meio da modernização e simplificação dos procedimentos migratórios e a plena implementação do sistema de mobilidade acadêmica do Mercosul. Para um país se tornar membro oficial, algumas cláusulas que estão no Tratado de Assunção devem ser respeitadas. Uma delas é a de respeito à democracia. Caso um país passe por uma ditadura ou desrespeite os ritos de ampla defesa em seus processos jurídicos ou judiciários, como queiram, há uma suspensão do bloco, até que a ordem seja restabelecida. Em 2012, o Paraguai abriu um processo de impeachment contra o então presidente Fernando Lugo, em menos de 24 horas, não garantindo ao político o direito de defesa. O país foi suspenso do bloco,
até que fossem realizadas novas eleições, fato que ocorreu em 2013. No ano de 2016, a crise na Venezuela atingiu níveis alarmantes, com um governo autoritário e com pouca liberdade de expressão. Diante disso, esse país foi suspenso do bloco, fato que permanece até hoje. Bem, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso canal e até a próxima. Um abraço.